Discutindo na aula passada as formas de controle de constitucionalidade. Controle prévio, controle repressivo, controle político. Controle político, presidente. Sanção ou veto. Ele veta parcialmente ou veta totalmente a norma. E ele faz uma exposição de motivos ao vetar aquela norma. Não esqueçam disso. Ah, mas a norma está tramitando lá no processo legislativo, lá o deputado entra com mandado de segurança, lá no Supremo Tribunal Federal. E aí veta, por quê? Porque violou os pressupostos do ato da formação da lei. Essa matéria de lei, não, a matéria de mérito é interna corporis. A matéria interna corporis, o Supremo não entra. O Supremo mandou instalar a CPI. Mandou instalar a CPI porque essa matéria é de lei constitucional. Essa matéria é de direito constitucional. Essa matéria de direito constitucional está escrita na Constituição. O Supremo só faz cumprir a Constituição. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso está entrando no poder. Não é isso. Assinou um terço de deputados, um terço de senadores, tem que instalar a CPI. Direito das minorias, sistema democrático. A pessoa tem que estudar, começar a estudar para entender a situação. Tá bom? Para você não vai ficar falando besteira no Facebook aí, no Zap. Os sistemas e vias de controle. Você tem o sistema difuso, que eu falei para todos os tribunais e juízes, e o sistema concentrado. No difuso, nós temos ação, defesa, e aí nós temos um problema constitucional, que nós chamamos de controle concreto. Eu vou ter autor e réu. No sistema concentrado, eu vou ter abstratamente uma norma que viola frontalmente algum princípio, alguma estrutura da Constituição. Não pode esquecer isso. Quando eu entro no controle difuso, eu entro pelo controle da incidental ou de exceção. Eu tenho um caso concreto. Quando eu entro no critério formal, lá pela via principal, que eu entro com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, não é só eu que entro, não é todo mundo que entra. Quem entra são só os legitimados do artigo 103, os legitimados neutros e os legitimamentos universais e os pertinentes temáticos. Então, por exemplo, uma Confederação Nacional de Trabalhadores da Educação, ela só vai entrar se o assunto for educação. Confederação Nacional de Trabalhadores da Indústria, só vai entrar se ela tiver pertinência temática. Vocês estão entendendo aí? Qualquer dúvida, vamos procurar aí. Então, esses critérios são importantíssimos. Esses conceitos, eles são fundamentais. Não dá para ficar explicando detalhadamente cada coisa. Senão você tem que aprender isso. Falou controle abstrato, as ações diretamente no Supremo Tribunal Federal, que vai examinar a violação abstrata da norma infraconstitucional frente à Constituição. Quando eu falo pela via principal, quando eu falo pela via de controle difuso, eu estou falando um caso concreto específico, onde viola-se a Constituição. Por exemplo, você tem uma ação de demarcação de terras. E aí, na hora que você vai discutir aquela ação, autor, réu, juiz, a defesa ou o autor, a acusação, ela vai e levanta uma questão incidental e diz o seguinte: Excelência, nós temos uma questão incidental aí da norma que regula essa demarcação da terra, ela é inconstitucional, porque ela violou frontalmente a Constituição estadual e a Constituição federal. O juiz para o processo, a pessoa entra com essa ação. Essa ação vai ser resolvida pelo juiz, no caso concreto, depois ela vai subir e vai seguir seu curso normal. Mas o processo vai parar, o processo fica sobrestado, para discutir essa questão de mérito, essa questão de direito, de inconstitucionalidade. Tudo bem? Professor Joel, daqui a pouco a gente continua.